Alô, povo, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um vídeo trazendo artistas maravilhosos nesse mês de agosto e hoje eu estou aqui com o Everton aqui na câmera de cima. Ele já apareceu aqui, conversamos no papo super legal, já vou deixar até o cardzinho para caso você se interesse nessa conversa. Depois vá lá para saber um pouco mais sobre pixel art, um pouco mais sobre como começar de um hobby ou talvez até profissionalizar. Vai lá, é um papo super legal, super interessante, depois dá uma passadinha. Então, Everton, novamente, seja muito bem-vindo aqui no canal. Valeu, Rafa, obrigado aí pela introdução. Fico feliz de estar pegando esse espaço aqui para conversar mais um pouco sobre isso. Sempre um prazer. Sempre que precisar, quiser, só chamar que nós estamos disponíveis. Maravilha. Então, ótimo, já fica já o convite para a gente voltar e depois conversar sobre RPG, que a gente ainda não conversou. É E verdade. esse maluco é mestre também, estamos jogando no cenário dele, então conversar sobre o cenário de Arcânia, até aproveitar e ver se eu consigo chamar a outra galera também que está jogando de Arcânia para a gente brincar um pouquinho nesse papo, mas isso aí é papo para outra hora. Hoje iremos falar sobre pixel art. Everton, hoje talvez a gente pode ganhar ou fãs ou haters hoje. Tá preparado para isso? Vamos lá, eu acho que sim, mas é isso, vamos enfrentar. Porque. Mas não tem nada demais, a gente só vai falar o que os olhos veem. Então, pessoal, é o seguinte. O Everton, ele é ilustrador profissional de pixel art, ele vive disso, já estuda já há um tempo, já pratica há bastante tempo também. Mas o que a gente vai brincar hoje é o seguinte, eu separei alguns jogos de 1900 e pouco e outros mais recentes que tem como a temática pixel art. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre uma visão um pouco mais otimística, um pouco mais conceitual artística, de alguns jogos clássicos que passaram durante toda essa história, e conversar um pouquinho sobre criatividade, sobre os pontos. Obviamente, vamos dar nossas opiniões pessoais, tipo, gosto, não gosto, mas fiquem abertos aqui para também deixar a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários quando a gente for trabalhar. E também, se você por acaso tem alguma pixel art, tem o meu Discord lá, entra, vai na parte de artes, manda lá, que daí quem sabe futuramente a gente conhecido bastante pixel art, a gente não traz aí o Everton de novo para conversar um pouquinho sobre a pixel art de vocês. Beleza? Começando com Opa, aqui um classicão de esse é 1900 de 1980, 1951, se eu não me engano, ou uma coisa parecida, 78. 78. 1978. Caramba, é velho, hein? Velho, velho. Nossa. Nasceu aí quase uns 10 anos antes da minha existência. Que, Everton. inclusive, desculpa te interromper, a gente nasce no mesmo dia, né? Interessante. Não é no mesmo ano, mas é no mesmo dia. Exatamente. É uma curiosidade interessante. 11 de março, no meu caso. Ele também. Mas, bora lá. Bora. Everton, vamos brincar um pouquinho aqui, trazendo o nosso amiguinho Alien de Space Invader. Antes da gente começar a entrar um pouco mais na parte do achismo, eu queria saber de um profissional agora, né, vendo essa arte minimalista ou até mesmo que já passou de tantas transformações, hoje até o Space Invaders tem 3D e VR Sim. nesse negócio, mas eu queria saber dessa proposta inicial desse alienzinho. O que você diria como profissional de pixel art? Cara, aqui, olhando, isso hoje não existe mercado. Assim, tipo, isso aqui é um negócio retrô muito clássico, que é uma época de limitação de hardware mesmo, né? Isso aqui é o início, é quando começa ali a pixel art, né? Então é extremamente, como tu falou, minimalista. Mas não só por causa de artistas. O pessoal ainda estava aprendendo a fazer esse negócio, mas é uma limitação de hardware. Você tinha, tipo, mínimo de cores para você usar e você tinha que ser economista em relação a isso. Tirando isso, em questões de formato, ele é legal, porque ele tenta entregar o máximo possível, que assim, é um espaço muito micro aqui. Estou contando, tem mais ou menos 12 pixels de dimensão, ainda não 10 por aí. Então é muito pequeno isso, saca? Muito pequeno. O quadrado inteiro eu acho que tem 16 por 16, que é um tamanho padrão dessa época, né? Então, tipo assim, você tem uma limitação absurda para você fazer essas coisas. Você consegue representar ali, dá para ver que é uma carinha, não é fácil de entender o que é essa carinha, mas aí você traz algumas outras coisas depois para complementar, para você criar essa imagem.
Então assim, a gente consegue imaginar que seja um alien, né? Tanto que é Space Invaders, então até ajuda um pouco essa contextualização. Sim, Mas, exatamente. né, como você comentou que, no caso, para hoje, talvez se existisse mercado, seria só alguns nostalgistas Exatamente. É. monstruosos, né? Mas, assim, então, se você fosse, por exemplo, fazer uma versão, talvez, 2024 de um alienzinho como esse, por onde você começaria as mudanças? Pelo tamanho, primeiramente o tamanho, eu deixaria um pouco maior, no mínimo o dobro de 32 por 32, com limitação de tamanho, assim, tipo, para tentar manter o máximo da mesma proposta. E aí a gente adicionaria mais cores, fazendo uma forma, a forma dá para manter mais ou menos a mesma, para manter essa parte clássica dele, só que aí a gente consegue definir o que é o que do alien, chifre, cabecinha, sei lá como é que é, os olhos, dá para começar a detalhar tudo isso. Com o espaço de 32, a gente já tem muito mais espaço. Então até a gente fica. Era até uma pergunta que eu ia até ia fazer futuramente, mas você já entrou nesse assunto. Como, por exemplo, se a gente vai, no caso, colocar detalhes. Mas se, por exemplo, se tipo assim, por exemplo, quero colocar uma sombra nos olhos do bicho. É Uhum. um pixel, então, na verdade, ficaria muito mais meio que um olho duplo do que uma sombra, É, né? Então, assim, como que a gente faria, por exemplo, assim, eu quero começar a detalhar. Para cada detalhe, você precisa aumentar a arte ou existe alguma coisa que você consiga meio que detalhar sem aumentar? existe uma coisa que você consegue detalhar sem aumentar, mas com uma limitação. Tipo assim, depende da proposta, sempre vai depender da proposta final, saca? Para manter esse tamanho aqui, beleza. Então a gente vai começar a polir de acordo com isso. Aí o que faz? É uma coisa que é comum até na própria ilustração normal. Se você pegar algumas ilustrações mais completas, assim, até de jogos famosos, no Magic, um bom exemplo é o Magic. Você pega uma carta de Magic que tem uma ilustração muito bem trabalhada, que são feitas em tela, boa maioria delas, nem todas são em ilustração digital, tradicional mesmo ali, pintura a óleo, tu vai perceber que vai ter um objeto de cena em foco, que é a parte que é mais exibida na carta, e vai ter o cenário de fundo e tal. Só que se tu olhar de perto essa quadra, essa tela, você vai notar que é meio que borrado essa parte do fundo. As pinceladas são mais grosseiras, ele não é tão polido, tão nítido. Então é mais ou menos dessa mesma forma, essa mesma técnica que a gente faz meio que um. Não é borrado, né? Mas a gente muda um pouco o foco para enganar a visão ali da pessoa. A gente meio que coloca uma contextualização. Tu observando, tu vai conseguir ver, a tua imaginação vai criar aquele desenho para ti com essa sensação que você dá. Tipo uma textura de escama, alguma coisa assim, sabe? Que é tipo uma escama, é um risquinho, um negocinho ali. Só que às vezes você vai fazer isso em um pixel, não dá para você desenhar uma escama. Então você faz um aglomerado que passa a sensação de ser uma escama. Você entrega o contexto para o observador. Sabe? Entendi. Então quer dizer que, por exemplo, uma coisa que a gente poderia já fazer para detalhar mais esse bicho seria tirar a cor chapada e brincar um pouco com outros Volume. tons e outras cores. Isso, isso. E aí tu define o volume dele. Sombra, luz, como é que ele recebe, da onde vem essa. A luz e sombra já é um negócio que já vai, tipo, pum, já vai dar um pertencimento ao objeto, saca? Ele vai estar num espaço. A partir do momento que tu dá sombra e luz nele. E aí tu tá dando volume. Então, maravilha. Até eu queria, aproveitando nisso, e mudar para um outro amiguinho, que é esses aqui. É a mesma premissa, mesma vibe, só que são outros designs, mas é a mesma coisa, a mesma técnica, uma cor chapada, limitação técnica, tudo que a gente disse anteriormente vale aqui. A diferença é que tem mais formas, mas todos com a mesma limitação de tamanho, né? Alguns são mais largos e tal, mas todas têm o mesmo tamanho de 16 por 16. E o 16 por 16 é 16 pixels por 16 pixels quando eu falo, tá? Que é um negócio que é meio comum pra gente, a gente fala já como se fosse 64, mas geralmente esse padrão de 8 bits. 8 por 8, 16, 16, 32, 64, 128, 256. É a base do jogo, geralmente eles têm essa estrutura. E uma coisa que eu lembro, que até quando você, né, via algumas lives, até você conversou um pouquinho sobre quando você fazia lá o joguinho lá do Pokémon, que tinha uma certa movimentação. Tanto que aqui você vê que tem os spritezinhos dos polvinhos abrindo e Sim, fechando, sim. do alienzinho que antes eu pensava que era uma boca, mas parece que é um tentáculo. É,
Aí eu queria até perguntar para você, no caso, quando você decide fazer animação em pixel art, como que é visualizado e construído? Porque no caso de animação, você vê que a galera faz um movimento X, faz um movimento Y, existe meio que uma amplitude entre uma imagem e outra para o movimento. Na pixel art funciona da mesma forma ou é um pouco diferente na hora de animar? É mais ou menos muito parecido o processo de fazer animação. É muito parecido com o processo de desenhar uma animação de anime tradicional, que é feito à mão, saca? É muito similar. Só que a diferença é que aqui a gente tem a facilidade do digital, ou seja, você consegue copiar o primeiro frame, ter toda uma base de estrutura ali, por exemplo, o alienzinho, você copia a cabeça dele, as anteninhas não mudam nada, né, dessa primeira imagem da parte de baixo da esquerda aí. Não mudou nada, só muda um pixel ali embaixo. Então, tipo, você bota o bracinho para cima e o tentáculozinho para o lado, mas toda a outra estrutura você consegue copiar, então você só risca alguns poucos pixels. É mais ou menos a mesma coisa, só que aí você leva em consideração, se vai ter mais cor, vai ter mais textura e tal, você replica isso e vai mudando e respeitando de acordo com as regras que você estipulou. É uma regra bem válida para animação até em ilustração também. Só que só 3D que realmente vai mudar, que é onde você consegue fazer por código lá e tal. Eu não entendo muito bem, mas eu sei que é assim que você faz. E, por exemplo, eu vi, né, às vezes eu recebo, quando eu começo a fazer pesquisa sobre arte, eu recebo diversos cursos de animação, pixel art, etc. E eu vejo que a quantidade de frames Aham, varia bastante. No caso aqui, parece que são só dois frames. O isso. fechado o fechado Sim. aberto, o baixo e levantado. Aí no caso, por exemplo, dá aquela sensação um pouco assim de solidez, né? Fere um pouco a fluidez do Sim. negócio. Aí, por exemplo, no caso aqui, né, se a gente fosse considerar, quantos frames diferentes você consideraria para talvez mudar um pouco a fluidez dessa arte aqui? Cara, essa aí dá pra colocar pelo menos uns 6 frames pra ela ficar mais bonitinha, saca? Usando o mesmo estilo de cor chapada, mas você adicionando 6 frames já melhora absurdamente o visual. Ele já vai ficar bem mais suave, saca? Tipo, vai ter um movimento bem mais sutil, sem perder a velocidade. Porque, por exemplo, aqui deve ser 2 frames de 100 milissegundos cada um, saca? Então você coloca aí, dentro desses 100 milissegundos, você tem 200 milissegundos de animação. Você consegue dividir isso aí e colocar muito mais frames. Saca? Cada 100 você coloca um frame de 25, você consegue suavizar muito, muito mesmo. Só que pode ser que seja muito daí também. Então um 6 eu acho que é um número que já fica mais legalzinho. Justo. Então, eu quis trazer primeiramente o Space Invader, porque de todos os jogos pixel art que eu achei, ele é o mais velho de todos. Então, acho que seria uma boa introdução, começando obviamente pelas limitações e tudo mais. Aí, a gente até falou sobre degradê de cores, até tudo mais, né? Eu vou ver depois da pós-gravação se o Everson topar, eu jogar um desafiozinho para ele, vamos ver se ele topa até o final do vídeo. Mas vamos então agora para um outro que também é clássico pra caramba, e talvez esse possa chegar dependendo alguns haterzinhos, mas sempre com muita educação e obviamente com muito tecnicismo, que é esse maluquito aqui, Nossa. que é o Mario. No caso aqui, quanto que é aqui de proporção? Porque o outro era É 8, o, né? é o mesmo de 16 aí É o também. mesmo? Ó, se tu olhar o pé, ele tem 2 pixels de altura. A calça vai ter mais 2, então são 4. Então temos 6. Até a parte do umbigo dele ali, a gente tem 6. Então eu chuto pelo tamanho estrutural dele, que é um de 16 por 16, né? Total da imagem. E ele deve ter. Estou chutando aqui por cima, mas eu acho que ele tem 12. Eu acho que sim. Porque se é um quadrado de 16 por 16 essa imagem inteira, então tira 2 lá de cima e 2 de baixo. Ele tem 12 ou 11 por aí. Então quer dizer que É bem fiel. ele teria mais ou menos a mesma proporção do outro, então. A proporção é a mesma, mas olha o nível de detalhe que tem a mais. Só adicionando cores aqui. São cores chapadas, mas já definem o que é o que. Você tem uma definição de bigode, que por ter feito o bigode, você automaticamente define o nariz. Que se você não tivesse esse bigode, esse nariz ele ia ser só um negócio para frente, ia ficar muito estranho. Às vezes até por isso que ele tem bigode. Às vezes o Mario nem
estava planejado para ter bigode. E acabou tendo por causa disso. É o tirado do além aqui, tá? Sim. É. Mas pode, às vezes, é uma das razões para ele ter bigode, saca? E até tava vendo que a escolha da cor dele também tem um quesito Limitação. de limitação, né? Sim, exatamente. Exatamente. Se eu não me engano, o Mario ele é vermelho e azul, né? Depois, né, eles atualizam. Claro, aqui é o primeiro desenvolvimento do jogo, tinha toda uma limitação da época, que o pessoal também não conseguia até ter uma boa visão para o futuro, mas incerto, né? O futuro é sempre incerto. O que vai ter lá para o futuro não se sabe. E aí você trazer esses primeiros conceitos, esses primeiros designs, porra, cara, isso aqui para a época era absurdo. Tipo, imagina que você sai de um negócio que é o quadrado chapado para uma forma já. Fora a animação, ele andava, ele pulava, tinha muito mais frames, ele fazia movimentos de fato, né? Apesar de também serem limitados, de serem poucos frames, eles. Pô, você tem noção, jogos disso aí rodam em qualquer coisa hoje em dia. Tipo, se você pegar uma calculadora mais fortezinha e dar uma ajeitada ali para ter suporte, roda nisso aí, saca? Então é muito leve esse tipo de jogo. E na época era absurdo, né? Nossa, imagina. No começo dos 80, você tá louco. Sim, e eu acho incrível porque você pega simplesmente, como o Everton comentou, só de colocar a cor você já percebe, e aqui, obviamente, no Space Invaders você, com muito amor e carinho, você consegue imaginar um world building criativo, né? Ser mais tentaculoso, né? Todos eles tinham mais ou menos essa pegada. Mas aqui, pelo fato de já ter cor, a gente até já consegue imaginar algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o fato de ele usa uma camiseta ou não, pelo fato de não ser a mesma cor da Sim. pele com o dorso, você já especula que sim, que ele usa uma camiseta. Então, eu acho legal que quando você. Quer dizer que você precisa começar pixel art com uma arte Space Invader? Acredito que hoje, com as técnicas e o aprendizado, você já consegue, em pouquíssimo tempo, chegar no nível de um Mario como esse. Então, né, Sim, sim, muito tranquilo. né? Então, agora a gente entra naquele ponto. Everton, qual que é a sua opinião técnica deste Mario? Para os dias de hoje, ele é um esboço, para os dias de hoje. Só que assim, opinião técnica também é bom levar em consideração o seguinte: a proposta do jogo, saca? É o que eu falei pra ti é o que até que você me falou. Se o cara quer desenvolver um jogo de um jeito mais nostálgico nessa parada, funciona. Você tem que. O importante disso, desse tipo de pixel art, é que você tenha essa linguagem expressada em todo o jogo. Aí também vem o conceito de game design, né? Você tem que mostrar isso de um jeito fiel durante toda a obra. Saca? Sei lá, você vai fazer um filme, você faz um personagem maneiro e o resto tudo meio zoado, pô, fica bizarro. Você percebe assim que fica difícil de combinar, né? Pô, vou pegar um exemplo aí que é meio assim, funciona legal porque tem uma temática leve e tal, não é essa proposta, mas o Space Jam lá, onde você brinca a realidade com os cartoons. Fica meio, pô, você sabe que dá para ver que não é de verdade, mas é legal, saca? Tipo assim, dá para passar. Então tem que ser muito bem feito. Agora você imagina você jogar um jogo que o personagem é assim e o cenário é muito realista. Você vai ficar tipo, caraca, não combina, não consigo. Ou o contrário, você vai jogar um negócio assim e de repente não tem fundo, não tem nada, você fica, ué, pô, então tem que ter uma linguagem firme, assim. E até um detalhe que eu acho muito legal é que aqui tem 3 cores, mas olha como eles usam bem essas cores. Você percebe o macacão vermelho, e aí tem a mesma cor que a pele, faz os botões do macacão. Olha, tipo, é um detalhe que passa, não passa a sensação que é a mesma cor da pele. Você consegue, olhando, você cria. É aquilo que eu te falei, a nossa mente ela vai fazer um preenchimento automático de imagem. Quando a gente olha para uma nuvem, a gente vê uma forma, porque o nosso cérebro ele tenta trazer uma forma. E o objeto que não tem uma forma que a gente possa definir é o que causa muita estranheza para a gente quando a gente observa. É a mesma coisa, esse mesmo conceito, ele se aplica para tudo, inclusive para as ilustrações, pixel art, em qualquer tipo de área. Sim, e é legal porque
quando a gente até falou sobre animar, da parte de animar, simplesmente você colocar um frame desse jeito e outro frame apagando o olho, mantendo toda a cor, você já tem já uma piscada. É isso aí. É isso É mesmo. simples, só fazendo já tem uma piscada. Então, Uhum. eu acho assim que a beleza muitas vezes está nos detalhes, mas acredito que uma coisa que o Everton até comentou sim, eu também sinto o Mario meio que de. Se a gente fosse na. Vou começar a game designer de um jogo de uma proposta. Da mesma forma que a gente rascunha uma ideia de um NPC, da mesma forma que a gente rascunha, acredito aqui que essa proposta é bem interessante, tipo, de você começar, mas acredito que mesmo caso você queira ser saudosista, eu acho que vale a pena dar aquele meio que aquela polida um pouco maior, já que com tudo isso, pelo menos a questão de cores daria para Sim, dar uma variedade um pouco maior. sim, sim. E faz toda a diferença. Tipo, você consegue fazer uma composição muito mais complexa. Agora, então considerando isso, que tipo de cores você consideraria, você sugeriria? Ah, aqui, nesse caso, ele casa muito bem, porque aqui tinha uma limitação do console da época. Eu não lembro qual que é o nome do console, mas tinha a limitação ali da época. É o SNES, né, se eu não me engano. Sim, é os NES, é. Então você tinha toda uma limitação. Inclusive, tem paletas que você acha em programas de pixel art que já vem com a paleta do SNES para você fazer assim: você tem aqui é essa limitação, faça uma pixel art com essas cores aqui. Eu já uma vez, inclusive, participei uma brincadeira de desafio de fazer com as cores com a paleta. E é uma paleta bem estranha, porque algumas cores são muito saturadas e outras são meio pastéis, assim. Então, tipo, você tem que ser meio engenhoso ali para brincar com as cores. Cara, eu acho que eu não mudaria por causa da questão da paleta. E ficou. Eu não sei se é um pouco da nostalgia. Assim, eu sou um cara que jogou muitos jogos na vida, mas eu nunca quis jogar Mario para não. Porque não é da minha época, né? Eu nasci em 94, então, tipo, não cheguei a pegar bem a época do Super Nintendo. Eu sou da era do Play 1. E aí eu nunca joguei Mario. E aí eu falei assim, depois de velho, eu pensei, puta, eu vou ficar sem jogar Mario para eu poder falar com meus amigos. Não, eu nunca joguei Mario, cara. Mas ainda assim, eu reconheço toda, tipo, é o ícone, né, cara? É tipo, se você fala do mundo dos jogos, Mario é tipo uma das coisas mais fortes que tem, saca? Tipo, os dois mestres assim do mundo dos jogos é Pokémon e Mario, são duas coisas assim absurdamente populares. Todo mundo conhece, saca? Até que não é desse mundo. E cara, eu não sei, tipo, eu acho que não daria, porque se você vai manter três cores, se você trocasse a cor do macacãozinho dele para outra cor, já a única outra cor possível de fazer aqui seria um tom mais cinza, porque daí ainda faria o cabelo e tal, um marrom mais escuro, no caso mais saturado, né? Menos esse que é meio verde, esse meio palha queimada. Então é muito difícil realmente trocar as cores aqui. Até você comentando sobre cenário, que eu acho bem interessante essa, essa construção, até que quero até trazer um pouco dessa proposta, falar um pouquinho sobre o próprio cenário do jogo. Aí eu queria saber de você, vendo esse Mario com esse cenário em volta, você acha que se conversa ou existe alguma coisa que se destaca? Se sim, por quê? Ó, olhando para essa imagem, as coisas que mais se destacam são todas essas que têm uma outline, que é o que a gente chama de. Que é a linha, basicamente, a linha que desenha as coisas. Você vê a cacheta, você olha para ela, tem duas linhas pretas que são muito fortes, essas cores. Elas estão no fundo azul claro, então elas chamam muita atenção. Mas elas não chamam atenção tipo uma luz vermelha, saca? É um outro tipo de atenção. Elas são muito fortes na imagem, elas pesam muito. A mesma forma, a mesma linha, a mesma outline lá nas nuvens. Pô, nuvem não tem linha, saca? Nuvem não é desenhado com linha, não dá para fazer nuvem. Assim, dá seguir um estilo de arte que tenha a ver, saca? Dá para fazer. Mas elas não têm essa marcação forte, porque elas são um gás ali, um negócio que não é palpável, né? Tipo, não é uma matéria sólida, né? Então aqui eu acho uma combinação ruim, porque os objetos que é o que você está jogando, eles são os que deveriam chamar mais atenção.
no personagem, não nas caixas do cenário em si. Funcionou bem como proposta de game design, porque na época era um negócio que ainda estava sendo construído, só que ele fica apagado do cenário, tanto que você vê ali o Mario pulando, ele tá bem mais, você olha para a imagem, ele tá bem mais apagado. Até os próprios bichinhos ali que se enfrenta, eles acabam sendo um pouco mais marcados só pelo fato de ter preto na composição deles. O preto ele marca muito, ele destaca muito os objetos. Aí você tem uma colina ali atrás, um arbusto, tudo isso marcado com preto, um chão extremamente preto, ali cheio de linhas pretas que chamam muita atenção. E o Mario ele fica realmente mais poluidinho, assim, mais apagadinho, não poluído, mas apagado, junto com a estrela lá também, que fica bem apagada. Então é difícil de perceber. Se eles tivessem um contorno preto, aí ficaria mais equilibrado. Tudo ficaria dentro ali dos conformes. Mas aí, de novo, é a limitação de hardware da época, né? Sim. E o que eu achei legal, pelo menos leigamente, é que o tom de azul na nuvem gerou um certo volume na nuvem, né? Sim. Dando um pouco. Até que você comentou, tipo, colocar cor gera volume. Eu estava um pouco descrente, pelo menos nessa época do jogo, porque vamos evoluir ainda, mas eu estava um pouco descrente no como realmente colocar cor, porque colocar volume com luz e sombra eu até consigo acreditar mais fielmente, mas colocar cor eu conseguia muito mais imaginar como foi feito aqui, no caso do Mario, essa linha representando o bigode, esse aqui representando o cabelo, fazendo contorno do ouvido, ou até mesmo esse destaque da nuvem e tudo mais, mas dar volume era uma coisa que eu estava já um pouco meio descrente. E tu percebe como automaticamente a gente imagina a textura da nuvem olhando? Claro, ele tem o formato todo sinuoso e tortinho, mas a sombra ali que eles fazem com a cor, o que também é normal, a sombra não necessariamente ela vai ser só tom de escala de cinza ou só preto, saca? A sombra ela pode ser com cor também. Desde que ela seja um tom mais escuro do que o predominante da imagem, vai fazer sombra, saca? Vai dar essa sensação. Mas essas linhas que eles usam, esses círculos, essas linhas sinuosas, elas dão a ilusão da textura. E é aquilo que eu falei antes. A gente olha e começa a formar a imagem em si. Beleza, consigo imaginar aqui que é uma nuvem, saca? Só de olhar. É igual ao arbusto. Ele tem dois risquinhos ali que, tipo, faz um negocinho. Você já mais ou menos a parte de cima, pelo menos, dele, como ele é muito vazio embaixo, ele ainda não dá bem essa sensação. Se ele tivesse mais um ou dois risquinhos na parte de baixo, ia dar um pouco mais essa sensação. Mas você já consegue imaginar que é um arbusto com bastante folhinhas, assim, sabe? Maravilha. Então, assim, é legal porque a gente está falando de arte, mas como a gente pode, né, na hora converter isso talvez para um world building escrito ou para um world building narrado, alguma coisa, é interessante que, caso você mestre, saiba que a sua história, os personagens, o NPC, tudo isso tem que ter realmente uma, né, congruência Isso. da história como um todo, né? Então, às Sim. vezes, você quer dar muito destaque à sua história e você pode apagar o NPC, apagar o jogador, que, querendo ou não, acontece um pouco aqui. Você querendo dar um destaque, olha o volume da nuvem, olha né, o destaque do não sei o quê, e acaba apagando o Mario, que no caso deveria ser a estrela do jogo, acabou apagando pelo fato de que ele não ter contorno. No caso, eu que tenho um pouco de TDAH, o meu olho puxa muito mais para as caixas e para as nuvens do Sim. que para o Mario, porque ele meio que é muito contínuo o fundo com ele e o Goomba, né? Então, Mas eu acho que isso é meio que geral, cara. Observando, acho que predominantemente a maioria das pessoas vai puxar muito mais para esses negócios que tem a linha preta. Inclusive, fica aí para o pessoal comentar se vocês também acharam isso, que observando que a imagem é realmente o que chama a atenção na imagem. Ele grita, né? É tipo um acento numa palavra, ele grita ali com você. exatamente. Tanto que, seguindo um pouco aí a evolução dos jogos, eu quero trazer agora este daqui, que é o Zelda. Zeldinha aí. Também estou seguindo a escala de tempo e espaço. Acredito que esse Zelda, de acordo com as minhas pesquisas, ele nasceu um ano depois daquele Mario que a gente viu. Então, a evolução de um ano entre o Mario e o Zelda aí. Talvez alguns meses, mas vamos considerar aí um ano.
Nossa, tá maluco. A evolução aqui já é gritante. Assim, aqui a imagem ela tá um pouco borrada, né? Não dá para definir bem. A pixel art ele é um pouco mais duro do que isso, né? Um pouco mais nítido essa imagem. Mas mesmo assim, olha o tanto de cor que o Link tem. Saca? Tipo, ele tem olho fundo, o olho branco e a pupila preta no meio, saca? Ele tem definição de forma do chapéuzinho do gorrinho dele. Ele tem um escudinho na mão. Tem toda uma ampla, uma gama de cores para sinalizar qualquer coisa. Aqui a evolução já foi absurda, em um ano, isso foi muito rápido. A evolução dos jogos é muito rápida, né? Em 20 anos a gente estava num negócio de Alien para um negócio de 3D com gráfico super avançado do PlayStation 3, saca? Exato. Até, né, o Everton comentando aqui, eu vou dar uma ajudinha para ficar um Boa. pouco mais fácil de ver a arte, Sim. né? No caso, mas a arte tá pixelada. Ela é pixelada mesmo. Então tá certa a arte. Tá? Senão seria outro vídeo. Mas é isso aí que o Everton comentou, tipo, você já consegue ver a pupila do olho, você já consegue ver a sombra do capuzinho, ou no caso, o reflexo da luz, a sombra da orelha. E assim, Everton, eu até perguntei pra você no outro vídeo, mas reforçando aqui a pergunta novamente. No quesito pixel art, você literalmente desenha pixel por pixel ou existe alguns momentos meio que preguiçosos que você mete uma linha, fecha um quadrado? Como que é? Não, faz sim. A gente faz por manchas, né? Tipo, é mais manchas do que hoje em dia, principalmente, né? Nessa época é muito mais pixel por pixel. Até por limitação de software de desenho também. Tipo, você não tinha muitos softwares muito complexos e tal. Eu não faço ideia o que o pessoal usava nessa época, mas devia ser algo não muito diferente do Paint do Windows 98, saca? Que inclusive foi onde eu comecei. Aquele Paint super clássico lá do Windows 98 e do XP depois, que eram já um melhorzinho. E sim, hoje em dia a gente faz mais por mancha, saca? Usa linha, usa tudo que você tem de recurso para você usar, você usa hoje, você usa atalho, quadrado. Muitas vezes a gente pega uma mesa digitalizadora, faz o desenho grandão, aí depois diminui ele, marca com pixel por cima, e aí, pum, compacta e faz o polimento depois do pixel. Tem essa técnica também, depende do tamanho, claro. Né? Você não consegue reduzir para um tamanho tão mínimo quanto esse, mas para um desenho maior você consegue sim. E dá um resultado super foda, fica muito massa. Mas hoje em dia é tudo por mancha. Você aumenta o tamanho do pincel ali do lápis que você está usando, né? E você já faz logo uma bola gigante e tal, senão você vai demorar muito mais para fazer essas coisas. Então quer dizer que existe um formato de construção de arte que você começa meio que detalhando e depois se simplifica? Tem esse método sim. Tipo, é tipo tu fazer um desenho, só que assim, tu não precisa botar muito detalhe, porque a tua proposta é diminuir. É porque tu tem uma facilidade melhor de pegar uma postura e posição, ele é mais fácil de você encaixar se você fizer um desenho grande, saca? Claro que isso depende também muito de artista para artista. Tem gente que já faz direto de tão acostumado que tá. É normal. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer ilustração mesmo, ilustração normal, eu fazia em pixel o projeto e esticava grandão para eu poder acertar a pose, porque eu estava mais acostumado com pixel, trabalhar com pixel com mínimo. Aí eu aumentava para o amplo e aí de lá eu estruturava. E assim, você vai coisando. E aqui você já percebe, no coisa, olha aquela sombrinha lá da porta, né? Você já tem uma técnica que é chamada de. É o começo do dithering, que é uma técnica de pontilhamento que você usa para causar essa sensação de degradê, para você fazer essa sensação. Você tem um tom mais claro, que é o que faz o highlight ali, que faz o ponto de luz de coisa onde vai marcar o detalhe, saca? Ele vai marcar o detalhe da divisória, depois você entra um tom mais escuro para simbolizar aquele degradê de sombra, assim. Então você começa a entrar, então tem uma profundidade no aspecto da porta. Você consegue perceber que ela tem esse aspecto de eu vou entrar num lugar. Então a sombra ela vai lentamente se apagando. Tem jogos que é mais exagerado ainda esse pontilhamento. E é bem possível que a gente veja, eu não sei quais imagens você separou, mas é bem possível que a gente veja alguma aí. Porque é uma técnica bem comum. E é legal porque, assim, até que você está comentando que esse zoom, eu dei realmente peguei uma outra imagem, dei um zoom para poder ver os pixels mais detalhadamente, mas a arte original, ele realmente é mais afundado, no caso, assim, mais profundo, então você... Sim. Aí a pergunta que eu queria fazer, no caso
pelo fato de ser pixel art, o pixel art, tipo, talvez mude de artista para artista, mas aí eu quero saber a sua opinião. Quando você decide abraçar a pixel art como a arte do seu jogo ou da sua ilustração, você abraça a pixel art, meio que, ó, é com pontos, é com isso, é com aquele outro, ou existe artista que entra na pixel art, mas tenta talvez esconder, no caso, deixando o desenho muito grande para que fuja essa ideia, ou deixe longe. Existe algum artista que abraça pixel art, mas tenta fingir que não é? Tem. Hoje em dia não é tão popular, porque a pixel art ela acabou ganhando nicho, assim, seu espaço de popularidade como o pixel art em si. Mas nessa época, especificamente, quando ele era uma época que era limitado, um pouco mais ali para frente, no começo dos anos 2000, onde você tinha uma limitação maior, você queria não esconder, mas fazer um negócio amplo para que nem parecesse que aquilo fosse feito com 16 cores no total, saca? Que é um negócio bem difícil de você alcançar uma composição complexa, tipo aqui, você tem 2 tons de verde, 3 tons ali de verde, rosinha, vermelho ali que usa para fazer o castelo, aí tem o preto, depois tem mais 2 tons de marrom para fazer a porta, e mais 2 tons de marrom ali nessa, que parece ser tipo um tronco de árvore cortado. Né? Então, tipo, você tem já bastante cores aí, fora as cores do Link, né? Então, você tem... Agora, você imagina você pegar toda essa paleta e fazer uma imagem com a mesma coisa, só que tentar fazer o mais detalhista possível. Dá para fazer mais detalhista que isso. Só que você precisa começar a adicionar... O ideal seria você adicionar mais cores. Com as cores que você tem agora, dá também de 3 jeitos aqui. Você aumenta, né? Ou você trabalha um pouco melhor questões de técnica, você joga mais luz de propósito para fazer mais sombra, porque aí você consegue brincar mais com o preto, né? Trabalhar, detalhar mais. Só que aí você vai montar um cenário parado, isolado, o que às vezes não funciona tão bem pro jogo, saca? Porque no jogo, como ele é dinâmico, você está se mexendo o tempo todo, ter um cenário que é muito detalhado automaticamente faria com que você tivesse que fazer todos os detalhes, todos os cenários muito detalhados. E aí tem questão de tempo, de entrega, de esforço. Às vezes não vale a pena você fazer um negócio super, super trabalhado. Às vezes não fica tão legal também. Então, às vezes é uma questão de teste. E no caso, por exemplo, da animação, que eu vi um gifzinho dessa imagem, eu via que a movimentação do Link era basicamente o pé aparecendo, o pé sumindo. O pé aparecendo, o pé sumindo, ainda mais porque tem um escudo e não dá pra ver o outro pé. Aí, no caso, eu ia até perguntar pra você. Existe alguma técnica, ou é mais pra animação, ou não sei se é pixel art, talvez, né? Teria que... mas... no caso, a pixel art, ela tenta mascarar as suas limitações, ou existem técnicas que se aproveitam de ser uma pixel art e faz com que seja do jeito feito do jeito A ou do jeito B? Tem os 2 jeitos, mas ela tenta sim mascarar as suas limitações, porque de uma certa maneira ela acaba ficando melhor quando você tenta fingir que não está acontecendo. Só que dá para ver, e ela sabe que dá para ver porque ela sabe que tem a limitação, mas mesmo assim, quando você alcança um resultado mais próximo disso, fica melhor. E da mesma forma do tipo de abraçar também. Sempre você vai buscar fazer o melhor dentro dos limites que você tem, sabe? E aí é onde as coisas ficam legais, aí, onde os projetos crescem. Exatamente. Tanto que agora a gente vai evoluir de 1986, nós vamos para 91. Eu e você, eu já estava existido e você ainda não estava existido ainda. Ainda não estava existindo. Mas primeiro eu vou pegar uma imagem que não é da gameplay, porém o console já reproduzia essa imagem aqui, que eu já vou trazer aqui para vocês, que é esta daqui de Castlevania, da introdução, se eu não me engano, do jogo 4. Que já tá absurdo. Aqui aquela técnica que eu falei de jittering, aqui ela já é absurda. Tipo, você vê ela presente em todas as estruturas. Tem no castelo, na parte da esquerda ali do castelo, você vê bastante os pontos isolados, fazendo como se fossem várias linhas se cruzando, saca? Intercalando um pontozinho,
um ponto escuro, um ponto claro, um ponto escuro, um ponto claro, e em cima oposto. É como se você estivesse montando tijolinho, sabe? Você monta assim e o outro sempre no meio, nunca um em cima do outro, sempre cruzando. Então, tipo, você começa a ver vários xizinhos assim, e aí você faz uma mancha e cruza, sabe? Sim. Então, assim, aí nessas horas, quando eu. Dictering. É de teninho o nome dessa técnica. Você faz tipo um cruzamento. Aí a pergunta é, no caso, a pessoa falou assim, hoje em dia você faz por áreas, por manchas, né, o pincel é um pouco maior, mas aí quando, por exemplo, você vai trabalhar em cima dessas nuances, aí entra pixel a pixel ou também depende do artista? Eu acredito que aí também é pixel a pixel, boa parte, claro. Tipo assim, eu se fosse fazer isso aqui, me imaginando numa limitação ali de software e tal. Eu faria o esboço geral com as manchas, né? Tipo assim, manchas são o quê? São as silhuetas ali dos personagens, dos assuntos que eu quero tratar na imagem. Então, tipo, eu faria a mancha do pico, do personagem, do castelo e das nuvens. Claro que cada uma no seu tom, mas numa cor chapada. Igual aqueles primeiros desenhos que a gente viu, numa cor chapada. Aí eu ia começar adicionando volume depois disso, sabe? Provavelmente aqui, nessa época, esse pessoal eles tinham muito hábito de, às vezes, fazer um desenho físico mesmo ali, de lápis, saca? Para eles se guiarem depois como uma própria referência e tal. Então era um processo bem comum. E aí depois, ó, o cara imagina a luz está vindo lá de baixo do horizonte, lá na parte esquerda, no horizonte. Então ela bate no castelo, toda essa estrutura lateral do castelo recebe aquela luz, e isso já usa de técnica para fazer essa sombra inteira na montanha, no penhasco. Você não precisa detalhar aquilo tudo ali. Isso já é uma malandragem também de composição do cara, sabe? O que mais tem detalhe aqui de coisa não é o personagem, não é o castelo, é essa água. Essa água ela é toda cheia de detalhe. Só que, se você notar, ela tem meio que um padrão. Se você pegar e recortar esses pedaços dessa água, você consegue meio que repetir infinito. Tipo, há uma parte ali que está a parte que está um pouco mais abaixo ali da montanha, ela já se conta com os tons mais escuros. Eu não consigo perceber se é preto ou não. Parece ser um tom de azul escuro, mas pode ser preto. Essas manchinhas pretas, se você tira elas ali no meio em diante, você percebe até que tem um quadrado assim reto ali, ó, perto da coxa da personagem, da coxa direita, entre o chicote e a coxa dela, você percebe que tem um quadradão assim do nada, ó. Então, tipo, ali é uma onde o cara meio que cortou um padrão. Dá pra ver que é literalmente isso que o cara fez, saca? E aí ele foi riscando por cima. Você percebe que os riscos que fazem esse reflexo da água também são todos muito iguais, muito semelhantes, porque ele copiou e colou, ele não fez um por um. Porque fazer um por um, mesmo nessa época, fazer um por um demora. Você faz um por um em alguns pontos específicos, saca? Possivelmente no cabelo do personagem, na armadura, ali esse você faz um por um. Mas nessas partes onde você faz mais rápido e coisa, aí você aproveita que não é o foco de observação, saca? Aí até a gente tá falando, né, sobre a quantidade de pixels que tem aí, monstruosamente diferente do que um Space Invader de 16 por 16, né? Aí eu queria perguntar para você, na hora de, no caso, por exemplo, vamos pegar o castelo. No seu caso, quantos tons diferentes você acharia interessante? Porque no caso, por exemplo, tem a sombra, que é sei lá, um verde musgo, aí tem um tom intermediário, que talvez seja a cor do castelo com luz indireta, e talvez um verde mais lima para luz. No caso, teria tipo uma cor intermediária, uma cor escura e uma cor clara. No caso, por exemplo, você acha que três cores, tendo a base, um tom acima, um tom abaixo, não sei se é tom, não sei, eu tô tirando a É pergunta tom, é leiga, tom. mas você acha que três é suficiente ou talvez para hoje seria mais ter mais variações de tonalidades para gerar esse degradê, essa brincadeira de luz e sombra? Não, para hoje, com certeza, mais tonalidades, mais matizes de cor presente no castelo, mais detalhes. Tipo, o castelo ele não é só feito de pedra. Ele tem madeira, ele tem luzes, ele tem janelas, que, que acho que aí eles não chegaram a representar nenhuma dessas, mas acho que tem um outro buraco ali na parede da esquerda que dá para ver que dá para ser considerado uma espécie de janelinha.
Mas aí não tem nada desses detalhes. Você consegue fazer muito mais polimento. Por mais que o castelo seja muito distante, dá para você ver, saca? Tipo, dá para você colocar aqueles negócios que marcam os fãs, como não sei o nome, não sei se é... Estandarte. Isso, os estandartes, você coloca os estandartes, tecido, bandeira, essas coisas, saca? Todas as coisas que teriam no castelo, você adicionaria muito mais detalhes e com isso, muito mais cores. E é aquela questão, né? Tipo, aqui, isso aí, nessa época, aqui também a gente tem que levar em consideração que do Castlevania, isso não é uma imagem do jogo, né? É uma imagem da cutscene ali do jogo, que fazia algumas imagens, mexia um pouquinho de lado para o outro, mas elas raramente animavam também, né? A maioria dessas pixel arts elas não tem animação, é só efeito de câmera, saca? De deslocamento de imagem. Então, dentro do jogo, ainda é mais limitado, claro que nada perto do que era antigamente, né, das gerações anteriores, mas ainda tinha bastante limitação. Sim. Aí no caso, por exemplo, o personagem, o personagem principal, ele se mostra com mais detalhes que o castelo. Sim. Você acha que faz sentido porque ele está no primeiro plano, ou o fato de ser um castelo mais com pouco detalhe e um personagem com mais detalhe gera uma incongruência, ou o fato da aproximação é justificável? Não, eu acho que aqui o fato da aproximação ele justifica legal. Também tem a questão das regras do texto, coisas de composição básica, sabe? Que você olha que você consegue marcar certinho. O castelo está um pouco mais para o meio, mas está tudo certo. Provavelmente essa imagem ela meio que deslizava para o canto, pode ser que dê um zoom ou não. Então, tipo, tem que ver a cutscene em si para poder analisar, saca? Mas aqui o personagem realmente é o ponto de interesse e ela realmente se destaca. Apesar de que essa mancha preta aqui da sombra puxa muita atenção também. Então, você olha para a imagem, esse vazio aqui, ele chama muita atenção também, que é uma coisa que não teria se fosse hoje em dia, sabe? Se fazer um negócio mais detalhado, você colocaria coisas ali só para distrair a visão. Então, tipo, se eu colocar mais elementos, ele vai chamar minha atenção? Não, muito pelo contrário. Quando você coloca muitos elementos, é mais difícil a leitura. Então, você procura as coisas que são mais fáceis de ler, que é, no caso, o personagem e o castelo, saca? Justo. Tipo essa água, ela tem muita informação, porque ela tem muitos pixels, muitas cores, muitos brilhos. Mas ela não chama tanta atenção quanto o personagem, porque como ela é meio confusa de ler, ela fica meio que, beleza, saca? Ela não chama tanta atenção. Eu vejo que sempre a galera fala que a água é o inimigo de todo artista. Realmente. A água é foda. Por que a água é tão difícil? Porque é muito difícil, porque ela não tem uma cor fixa. Você pega agora a mão, ela é transparente, você vê a sua mão, porque o volume dela é raso. Como que você vai representar isso, saca? Se eu quero fazer uma imagem que eu tenho, que eu fiz uma conchinha com água na mão, como que eu vou mostrar essa água aqui? Com luz, porque ela reflete luz, saca? E é isso, é muito difícil fazer isso, porque você tem que ser meio engenhoso. Você pode colocar um leve tomzinho de azul, só que aí você tem que mudar todo o tom da pele que você fez. Você tem que achar aquela cor que equilibre para que seja. Então ela é muito delicada de fazer. E a animação de água é muito difícil de fazer também. Ela é muito sutil, ela é muito suave. E aí isso significa ser muitos frames. E muitos frames é cada vez mais difícil você trazer toda aquela fluidez. A água é realmente um bicho aí para a gente fazer. Aí isso até me veio essa curiosidade que eu queria saber. Obrigatoriamente, pixel art, ela precisa ser a cor 100% opaca, ou pode haver uma certa transparência para que, por exemplo, no caso aqui eu fiz vamos contar que fiz uma cutscene mais ou menos como essa, e o personagem pega a água e você vê que existe uma certa transparência. É uma transparência mesmo? Ou no caso é escolhida outras cores, talvez intermediárias entre a cor de pele e a cor do mar, para fazer e continua sendo 100% opaco? Ou realmente joga uma transparência aí? Idealmente, pixel art é opaco. Tá? Ela sempre vai seguir uma. Sempre vai ser opaco. Mas hoje em dia, com a adição dessas técnicas mais. Transparência, coisas básicas que a gente tem. Só que acaba que. Quando você adiciona muitos desses elementos, você tira as características.
Você pega uma imagem de pixel art, se ela tiver muitas cores, ela já não está mais sendo só uma pixel art, que a característica principal dela é ter o mínimo de cores possíveis, sabe? Quanto menos cores ela tem, mais difícil é de fazer. E enquanto melhor ficar com o mínimo de cores, também a gente acha mais foda, sabe? Quando tem um negócio mínimo, assim, nós como artistas, a gente olha numa pixel art que a gente vê que tem muito pouca cor, mas muito detalhe, com muitos elementos diferentes, e usando o mínimo de cor possível, você olha, caramba, o cara foi um ninja aqui com luz, sombra, marcar silhueta, marcar não sei o que, volume, e fazer esse desenho mental, assim, na nossa mente, porque é muito difícil, cara, é muito difícil. Porque, assim, adicionar cor é fácil, é relativamente fácil, né? É só você desenhar e botar cor. Se você for colocando muita cor, eventualmente você coloca 50 mil cores e aí você fez uma ilustração, basicamente. Em teoria, uma ilustração é feita de pixels, só que tem alguns pixels que têm transparência, outros não, outros são mais opacos, e por aí vai, mas em teoria dá para você fazer. E aí, essa parte que você falou de, tipo, eu vou fazer o cenário de fundos, os jogos com uma pixel art muito boa, que querem realmente fazer essa transparência, eles vão fazer desse jeito que você falou, eles vão colocar uma cor intermediária que se representaria aquele objeto que é translúcido, você conseguindo ver além dele, saca? Tipo um vidro verde. A pessoa vai atrás do vidro verde, mas a pessoa está usando uma roupa amarela, roxa, que vai brigar com o verde, aí vai meio que misturar por causa da coisa, e aí é isso. Aí você, às vezes, até um estudo do cara pegar uma garrafa verde, olhar como é que ficaria a cor aí do outro lado e representar isso com a mancha de cor referente, saca? E aí você olha um detalhe desse, às vezes a gente nem pensa muito, tipo, puta, qual é a cor que será que ficaria legal? Mas o cara que fez, ele pensou, e ele olhou. Então, na hora que a gente vê, a gente só acha legal. A gente, puta, que foda, ficou muito bonito isso aqui. Só que a gente não sabe por quê. Mas são esses pequenos detalhes que vão deixar o negócio muito foda, sabe? Justo. Aí, eu queria ir, no caso, a gente viu que o Castlevania esse Castlevania de 91, agora a gente vai para 95, um ano aí depois da sua existência. É isso. Brasil Tetra e eu já tinha um ano. Aqui nós vamos para Chrono Trigger. Esse é bom, hein? Clássico. Chrono Trigger. Aí eu queria ver com você, eu até peguei essa imagem, né, tinha várias outras, mas eu peguei essa imagem porque eu queria saber a sua opinião sobre os diferentes planos. Porque existe aí, eu conseguiria chutar que tem pelo menos uns 3, 4 planos diferentes aí. Né? No caso, um mais do personagens, um talvez mais pra nave, outro mais pro terreno e outros mais pro mais profundo. Mas eu queria ver com você, da gente falar um pouquinho sobre essa diferença de planos. Porque no caso do Castlevania, a gente viu, né? Tem o protagonista na frente, com mais detalhezinhos, e o castelo um pouco mais atrás. Mas e aí? E nessa brincadeira aí de níveis de detalhamento nos diversos planos? Então, no Chrono Trigger aqui já a brincadeira já era outra, aqui o negócio já estava muito mais avançado. As formas, aqui já é uma pixel art que se você faz um negócio desse nível hoje, você tá ok, você tá tranquilo, porque já era um nível muito foda. Então, tipo, um jogo tipo, sei lá, acho que Stardew Valley tem uma pixel art bem similar à do Chrono Trigger em questão de detalhes, saca? Ele é um pouco mais saturado de questão de cor e tal, o Stardew Valley, né? Mas, pô, o Chrono Trigger é muito foda em relação a isso também. Sobre as questões do plano aqui, sim, a gente tem alguns planos aqui para olhar nessa imagem, né? Aqui eu acho que é a PT do protagonista, não lembro o nome dele, faz muito tempo que eu joguei muito pouco também. Mas aqui a gente tem a PT do jogo, né? O seu time, eu acho, ou seus aliados, enfim, são com certeza aliados, não sei se é do sua party ou não. Então aqui o destaque não é só o personagem ali, o protagonista, né? Então você tem todos os outros personagens aqui entrando em cena e tal. E claro que se você pegar um personagem desse e colocar nesse cenário que é mínimo, ele vai ficar gigantesco, né? O personagem do tamanho da casa. Então é onde você cria essa ilusão de altura e tal. Aqui, o que faltaria para deixar essa sensação mais assim, puta, ele tá alto. É um pouco de... É como se eu pegasse uma camada de branco e colocasse embaixo dessa nave e diminuísse bastante a transparência dela, para dar essa sensação de distância, saca? Então é uma coisa que daria hoje em dia para fazer com o próprio
coisa no jogo que afetaria diretamente as imagens do fundo, de um jeito só, de uma maneira geral, que seria só um painel mais branco, assim, para deixar eles mais nebulosos, sabe? Quanto mais distantes estão os objetos, mais claros eles vão ficando, porque cada vez mais longe eles vão ficando mais claros, né? Então é a mesma coisa aqui. Eles serem um pouco menos nítidos seria mais legal. Mas assim, pô, mesmo assim, pra época, aqui já começa a ficar absurdo, que já começa a vir jogo de luta também. As pixel art de jogo de luta são as melhores dessa época, são absurdas, assim. Mas aqui é o detalhe dos personagens e tal, o jeito como era demonstrado pra gente também. Ah, nossa, mas o do jogo de luta é tão bom, porque não fazer o jogo assim? Porque não dava. E mesmo que fizesse, não era, já é... Não sei se ficaria a mesma coisa, sabe? Não é, eu não sei, tem minhas dúvidas aí. E o legal até que aí eu ia perguntar, me dá um pouco a impressão de que os personagens eles foram feitos naquela pegada que você comentou de faz ele grande e depois dá uma diminuída para dar um pouco mais essa sensação. Eu não sei se você tem essa mesma impressão, Não, mas acho que aqui não. Acho você que acha que aqui nesse não? caso não. Talvez o cenário, mas o personagem, eu acho que eles foram feitos na base deles. Aqui, provavelmente, o que eles fazem, né? Provavelmente não, certeza que eles fazem assim. Eles fazem um modelo base. Igual em jogos modernos também. Você tem alguns modelos, jogos mais antigos tinham apenas um, e aí, conforme vai modernizando, você vai colocando vários padrões. Homem mais forte, homem mais gordinho, mais magrinho, mais alto, mais baixo, mulher mais gordinha. Sabe? Começa a adicionar vários formatos. Pessoas em formatos mais bizarros, tipo braço gigantesco, aí já um negócio mais criatura, saca? Com tentáculos. Então, você vai trabalhando com modelos. Nesse caso aqui, eles faziam um modelo de personagem que também funcionava para o personagem masculino e para o feminino, porque aqui tem pouca característica marcante assim de sexo, né? Não marca tão forte isso, né? Você não tem tanta aquela diferença bizarra, é só coisas do tipo característica mesmo, de roupa e de vestimenta. Então você tem o mesmo modelo, você troca depois cor de pele, você adiciona e coloca a roupinha e tá tudo certo, é outro personagem. Se você pegar um parado de frente e você vai começar a colocar todos em cima, você vai notar que todos eles têm mais ou menos a mesma estrutura de tamanho. A maioria não mexe, saca? Tipo assim, aquele carinha ali de cabelo azul, ele provavelmente tem um modelo diferente. Então aí a gente já vê dois modelos. Que provavelmente aquela mocinha lá também, do lado oposto dele, também tem, saca? Mas o personagem principal, eu não sei se é por causa da pose que ele tá e tal, mas com certeza aqui nesse jogo eles tinham personagens de modelo que você só vai... Porque facilita também o trabalho. Né? Imagina que você vai estar lá com a equipe desenvolvendo o jogo, você tem tempo para passar as atividades, você tem que entregar. Então, você tem que agilizar o processo e não é algo que no resultado final vai fazer uma grande diferença para o consumidor, saca? A pessoa que vai consumir o jogo, você não precisa desenhar um novo do zero de novo. Porque até fazendo isso seria estranho. Porque as pessoas são parecidas, né? De certa forma, elas têm um certo padrão. Então, quando você está fazendo algo que o detalhe ele não é tão grande, não tem problema, saca? Aí eu queria saber, porque, por exemplo, você falou sobre o delinear, né? Que você vê Ah, que nos personagens possui meio que um marronzinho sim. fazendo, mas na nave não existe isso e principalmente o fundo não existe isso. Você acha que, pelo fato deles serem os personagens, precisava ou meio que foi meio que uma escolha criativa? Eu não consigo, né, martelar aqui, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que os personagens sim precisavam, acho que ficaria bem melhor, porque para tu fazer o cenário e tal, se tu for fazer todo o cenário com linhas marcando tudo, fica muito pesado a composição em si. Nem que você faça com umas linhas, se for fazer, né, daí tem que usar umas linhas mais claras, assim, uns tons mais próximos das cores originais deles. Mas nesse caso aqui eu acredito que sim, foi de propósito para você marcar os personagens e também acho que facilita para você fazer a animação e tal. Como eles têm uma referência do Japão, onde tem anime e mangá, onde tem linhas presentes, né? Tem uma coisa que me incomoda no traço de mangá, aquela sobrancelha marcada embaixo da franja, só que você vê a sobrancelha, só que tem algo muito característico deles, são essas linhas e traços, né? Então
A proposta não era você fazer um negócio ultra realista, era fazer um negócio que lembrasse os mangás e as coisas que tinham lá da época da cultura japonesa. E faz isso muito bem. Realmente você bate o olho e você lembra daquilo. Até agora a gente falando um pouco sobre essa, né, linhas e traços, demarcação, eu queria dar um salto e ir para Hotline Miami. Não sei se você chegou a jogar. Esse jogo já é de anos 2000, já é de 2012, pelo menos esse já é de 2012. E assim, particularmente, eu sou muito fã de, de coisa clássica, né? Vamos chamar assim, né? Então, eu acho muito mais bonito uma estátua de Apolo do que um balde de areia caído no chão, Sim. né? Mas, né, talvez seja questão de propostas e tudo mais. Então, assim, mas vendo que em 95 a gente tinha Chrono Trigger e 2012 a gente tem Hotline Miami desse jeito, eu senti um pouco meio que, não vou chamar de amadorismo, mas sim, mas eu senti um pouco de preguiça. Ai, mas eu queria mais saber a sua opinião, se é uma questão de escolha narrativa, preguiça, é, verba. O que que você acha que fez ficar tão gritante a diferença entre um jogo de 95 e um de 2012 e ver que parece que piorou? Então, primeiro de tudo, você já matou ali, que é verba. Muito provavelmente aqui, esse é um jogo indie feito por uma ou mais pessoas. Muito comum esses jogos mais indies serem feitos pela mesma pessoa que fez o código, que fez tudo. O cara fez tudo sozinho, saca? Então, às vezes o cara não é um grande artista e não só isso, ele tem um certo, ele não quer, tipo, ele não quer ficar 10 anos fazendo a pixel art do jogo, saca? Ele não tem esse luxo para fazer isso. Ele deve ter a rotina dele para poder viver, pagar as contas do cara, ou então ele tem um orçamento muito limitado que ele tem que viver com esse orçamento e produzir o jogo com isso, comprando algumas coisas que ele não consiga fazer sozinho. Então é difícil de julgar aqui, porque a gente não está no mesmo nível de empresa. O Chrono Trigger teve uma empresa grande por trás para financiar. Castlevania tinha uma empresa grande por trás para financiar. Então eram empresas que já tinham um certo nome de mercado. Claro, nem todas surgem do nada, né? Tipo, de algum momento ali elas já começam a aparecer com o seu primeiro produto do mercado, que normalmente não é um bom produto, mas não é regra também, tem gente que já chega com os dois pés. Mas aqui, falando especificamente disso aqui é claro, óbvio, só um jogo de 2012, ele já tinha todos os recursos para fazer um negócio muito bonito, só que aí a limitação técnica, escolha também, ele provavelmente a pessoa que fez, ele sabe que não é uma pixel art absurda. Então ele deixou, só que ele deixou tudo certinho. Nada tá legal aí, tipo, absurdo assim, nossa, que detalhe legal. Mas funciona. Aparentemente, para a proposta do jogo, esse jogo eu desconheço, mas ele funciona, que você consegue imaginar o que é cada objeto. Esses carpetes aí do meio, que eu acho que eles ficaram bem bizarros, né? Essa textura forçada deixou o negócio bem pior do que ele poderia ter ficado. Até a própria escolha de design do carpete que não faz nem sentido. Seria melhor se fosse só uma cor chapada mesmo, como com essa textura, sem essas listras aí que parece aqueles negócios de campo de futebol. Então, assim, tipo, funciona para a ideia do jogo. Não acho que seja preguiça, pode ser também, né? Pode ser, mas eu acho que não seja, porque tudo tá ruim proporcionalmente. Então, ainda assim, ele conversa com os próprios cenários, não tem nada que grite mais do que o outro. Tipo, uma outra coisa, assim, as armas no chão que estão aí espalhadas pelo chão, umas elas têm linha preta, outras não têm, e as que não têm ficam muito, muito apagadas no cenário, porque quase tudo que tem cenário aí tem linha preta. Mas se funcionar para a proposta do jogo, né, que aí já entra no conceito de game design também. Então, você está conseguindo contar a história com isso aqui que você tem, com essa limitação gráfica que você tem, com os gráficos que você tem hoje? Se sim, beleza. Dá para fazer bons jogos com gráficos ruins. A série Souls, Dark Souls, não é reconhecida por ter gráficos maravilhosos, mas são jogos extremamente aclamados em relação a game design. É muito difícil, não sei o que, sim, mas eles têm uma proposta por trás disso, um conceito por trás disso que funciona muito bem. E por acaso, assim, você consegue identificar alguma técnica ou meio que eu
iniciei, aprendi o básico, já conseguiria fazer? Ou tem algum Cara, tecnicismo aí? aqui é a questão de respeito de perspectiva. A partir do momento que você entender que você está olhando de cima, se você conseguir reproduzir isso, é nível de pessoa, mas eu acredito que o iniciante consegue chegar nisso muito fácil. Com uma semana de estudo, ele já consegue fazer o resultado bem similar a esse. E às vezes até o caso desse jogo aí. Aí, até pegando nesse ponto, eu queria ver com você um pouco mais recente, que é de 2018, falando um pouquinho sobre também essa parte conceitual de arte, que é este daqui. Vou até deixar o maiorzinho para ficar mais fácil de ver, que é o Celeste. Aí já é bem bonito, né? Olha como o jogo tem bastante cor e fica bonito já. Então, aí nesse ponto, eu achei extremamente minimalista, diferentemente, por exemplo, é que no caso, Castlevania era uma cutscene, mas eu achei extremamente minimalista, mas a escolha de cor, de composição, me pega bastante. E eu, se eu não me engano, eu acho que esse jogo acho que é feito por uma pessoa só. Aham. Então, Eu acho que é assim, mesmo. eu acho impressionante o jogo. Assim, eu pretendo jogar, mas eu sou horrível para plataforma. Mas pelo fato de ser muito bonito, eu acho que merece demais. E olha aqui que tem algumas coisas aqui que a gente conversou, né? Ó, primeiro, a única coisa que tem linha preta ao redor é o personagem. É. Só ele tem a linha preta ao redor. Depois você me perguntou o negócio da água transparente. Aqui a gente tem um exemplo da água. Olha lá, a água caindo lá de cima da montanha no canto esquerdo da imagem. Ela passa na frente daquela espécie de ponte ali também, mas você percebe que ela só muda um pouco o tom ali daquela parte do fundo que é laranja, ele muda para um rosa, no claro ele mantém, ele não troca e tá tudo certo. O que ele marca? Os extremos da água, saca? E dá a sensação de que é uma água escorrendo, mesmo assim, saca? Você consegue perceber aqui que, cara, é quase tudo que a gente conversou, só que com esse conhecimento todo e esse negócio prévio, esse cara ele já tem a maestria aqui, ele entendeu como é que funciona, o que ele precisa fazer para chamar a atenção. Percebe que a única outra coisa que tem uma linha um pouco mais forte é os espinhos ali em cima. Eu nunca joguei Celeste, mas eu acho que aqueles espinhos ali, se eu pisar em cima, eu vou tomar dano, porque ele já está conversando comigo também, sabe? Ele está dizendo, pô, não pisa aqui. E aí já está bem marcado esse negócio, como se fosse um sinal de perigo. Então, tipo, eu nunca joguei. Posso estar enganado, pode não ser nada, pode ser uma grama a ideia do cara. Me parecem espinhos e me parece que se você pisar lá, você vai tomar dano. Então o cara está conseguindo me dizer isso só com o visual da imagem aqui. Então olha só como é um conceito legal, não só de escolha de pixel art, como de congruência e de game design. Então ele trouxe todos os assuntos e ficou um resultado muito legal. Então, tipo assim, independente, nível técnico a gente tem de várias amplitudes, mas é a proposta que conta. Né? Sim. Tipo, não é tipo você fazer você pega o personagem de King of Fighters lá 95, a pixel art do boneco é absurda, é outro nível, é muito mais realista, né? Mas o realismo não é tudo. O jogo não é real, então não precisa ser realista tudo sempre. Não é só o jogo que tem o melhor gráfico do mundo que é o melhor jogo. O RPG não tem gráfico e a gente se diverte pra caramba. Saca? A gente não precisa olhar uma tela para se divertir jogando RPG. É a gente aqui conversando e tal, e é isso, saca? Imaginar. Então, se ele te faz imaginar, ele conversa com o seu lúdico, tá tudo certo. É por isso que é legal. É por isso que eu gosto tanto. Olha, isso aqui é uma posição que eu aplaudo. É muito legal, cara. Eu acho muito bonito. E, tipo assim, desculpa, Rafa. Ele tem milhões de cores aqui, tipo, não milhões literal, né? Mas, pô, tem muitas cores aqui nessa imagem. Mas por mais que elas meio que gritam, que elas brigam, a composição não fica sem harmonia, saca? Ela fica bonitinha porque ela respeita uma regra dos terços, onde você tem a nitidez do que é cada objeto, você consegue perceber, é perceptível onde está a plataforma. Se essa plataforma estivesse mais acima, junto com esse roxo, já estaria um conflito, mas não está. Então você consegue definir bem o personagem, que tem, de novo, reforçando aquela linha preta, para você marcar. Os objetos de perigo do cenário, eles marcam também, então você consegue prestar atenção em todas essas coisas. E é tudo coisas que você tem que levar em consideração quando você está fazendo uma pixel art destinada para um jogo.
saca? Sim, e até mesmo aquilo que você falou sobre não de limitação, mas utilizar da técnica para gerar alguma coisa, né? Tanto que os botões do Mario parece que era um amarelão, mas na verdade é um amarelo da pele que ao contrastar com o vermelho gera uma diferença. Exato. E aqui é legal porque você consegue ver claramente que, claro que o cabelo da protagonista e a toalhinha verde ajuda também, mas você percebe muito claramente que é uma tempestade de vento com como se fossem uns pedaços de nuvem passando reto, né, esses branquinhos passando, É, os próprios tons de roxo gerando essa distorção da atmosfera. Então, assim, é, podia ser muito bem um movimento o- de câmera, mas pelo fato de que existem esses elementos que mostram que existe um movimento para a esquerda, reforça ainda o fato de que existe um movimento da protagonista. sim, exatamente. Esses discos brancos, eles passam aquela sensação de vento, né? Porque a outra coisa que, tipo, pô, como que eu vou desenhar o vento se eu não consigo ver o vento? Mas os objetos agem de acordo com o vento. Então você faz o vento com os objetos do cenário que seriam possíveis de interagir com o vento sendo mexidos ali. Quanto mais forte é a interação com esse objeto. É outro tipo de técnica assim, de composição que é muito foda também. Exatamente. E a gente já começar a encaminhar para o final, mas não chegando ainda no final, eu queria mostrar agora um negocinho que eu acho que a galera vai reconhecer bastante, É, que são, né, caramba. meio que alguns personagens de Pokémon, mas eu queria conversar com você sobre essa parte do jogo, que é a batalha, porque, querendo ou não, é uma pixel art, mas também existe toda a parte de game design envolvendo esse pedaço, então eu queria conversar com você, Everton, sobre isso, de que o Pokémon, né, no caso aí, Red Blue, todos os Pokémons têm, né, a versão de frente e a versão de costas, porque o teu Pokémon ele fica de costas para você. E no caso, ainda mais que você já trabalhou, não sei se ainda trabalha com Pokémon, às vezes tem que pensar um pouco Sim. né, nessas diferentes formatos e posições. Aí eu queria conversar sobre isso de... A gente sabe que é um Charizard. A gente sabe ali que é um Pidgey. Mas na hora da composição de criação de personagem, o posicionamento dele faz muita diferença na hora da construção da arte como um todo? Faz, porque você tem que imaginar como ele vai ser apresentado e ser visto pelas outras pessoas. É tipo a gente comparar hoje com pose de bodybuilder, por exemplo. Por que eles fazem as poses e fazem uma flexionam os músculos? Para você poder ver os músculos. Se ele só ficar de boa, você vai conseguir ver um ou outro músculo ali de evidência e tal que tem, mas você não vai conseguir ver aqueles detalhes que é o que você busca. Então, quando você escolhe uma pose, você também escolhe representar a ideia que você passa. Como é uma imagem estática, não tem animação, aqui no Pokémon dava para você brincar muito mais com isso, de questões de pose, saca? Então fica até mais dinâmico. Pô, esse Pidgey aí parece que ele só tem um olho, saca? É um Pidgey muito antigo, assim, muito velho, tadinho. Tá todo difícilzinho ali de entender a compreensão dele, tá complicado. O Charizard é só uns borrão laranja, saca? Tipo, tem muito pouca coisa caracterizando. É fácil pra gente sacar que é um Charizard hoje, que a gente tem toda uma gama de imagens de Charizard. Mas olha como tem poucas cores e poucos detalhes. Pô, o Charizard tem parte que é apagado para misturar com o fundo, da mesma forma o Pidgey. O peito dele inteiro é a mesma cor do fundo. Saca? O Charizard, o chifrezinho dele aqui para trás, não tem nada nele, né? Tipo, não tem cor nenhuma no focinho, não tem cor em um monte de pontos nele. E aí essa parte de você fazer essas poses, elas vão ajudar ou complicar a sua vida para fazer esses detalhes. Se você escolhe uma pose que é muito complexa, é mais difícil de você trabalhar, às vezes, uma anatomia, um negócio, mas às vezes elas são uma escolha melhor para você mostrar o que você quer. Imagina se esse Charizard tivesse de a zona aberta aqui e tivesse tampando a cabeça dele, saca? Como é que eu ia ver o rosto do Charizard para poder reconhecer? Não, eu ia ver só um pedaço de asa. Então, quero mostrar o rosto do Charizard. Então, eu tenho que fazer de um jeito que eu possa mostrar o rosto do Charizard.
Ou então um Cloyster da vida, que é o meu Pokémon favorito. Imagina que eu vou mostrar o Cloyster e ele tá fechado. Ele fica fechado, porque ele não ficaria fechado às vezes. Então, sei lá, eu vou fazer o Cloyster e ele tá fechado. Aí eu vou olhar e falar, é uma concha, não é um Pokémon, saca? Então, faz diferença sim. E também implica na dificuldade de você fazer o desenho. Às vezes fica mais fácil, às vezes fica mais difícil. Aí depende do desenho e da pose. Olha só. Então. Eu vou passar aqui um videozinho. Quando eu convidei o Everton para conversar um pouco sobre pixel art, eu falei, Everton, a gente vai brincar de análise de jogo de pixel art. Eu falei assim, então, Rafa, pelo amor de Deus, coloca um jogo aí X, que vocês já vão ver, porque eu preciso falar sobre ele. Então eu vou colocar um trailerzinho aqui do jogo, tem mais de outros, depois eu deixo aqui todas as informações na descrição bonitinha. E eu queria conversar um pouco com você, Everson, sobre esse trailerzinho que a gente vai assistir. Tá, vamos assistir primeiro então. Fascinating. I left this world long ago. You shall soon join us in undeath. Fight me. E esse é um trailer clássico acho que foi o primeiro teaser que o pessoal lançou. Bom, por que eu pedi para o Rafa colocar? Porque é um jogo que é produzido pela empresa que eu trabalho, né? Então, é um jogo que eu tenho muito carinho sobre a pixel art dele e tal. Eu cheguei a fazer algumas coisinhas também para esse projeto, mas foram poucas coisas. Mas, assim, cara, eu acho muito legal porque é um trabalho onde tem isso, tem parte dessas coisas que eu falei, de tudo isso, se tu coloca um pouco ali naquele frame onde mostra aquelas tochas azuis, ele mescla algumas coisas que dá para trazer na modernidade, que não tem problema, saca? Ainda assim caracteriza como um jogo de pixel art. Você tá vendo essa luz azuis? Elas têm um brilho ao redor delas. Esse brilho não é feito com pixel art, esse brilho é feito depois. Saca? Você coloca um efeito de brilho mesmo, assim, tipo brilho de filtro do Photoshop, saca? Você fala e coloca esse tipo de coisa. E hoje em dia isso é bem comum. Jogos como Dead Cells também fizeram isso. E eles trazem um detalhe a mais que fica muito legal. Você traz toda uma luz ali no começo da parte de onde os personagens vêm. Você olhar assim, você dá aquela fechada de olho, você percebe que tem um tom amarelado ali pro fundo. Porque é uma luz que está vindo de baixo, que era uma luz mais natural, de uma tocha, e ela está iluminando ali de acordo, saca? Aqui os personagens eles não gritam tanto, não tem aquela linha tão marcada, mas dá para ver que eles estão ali. O cenário não é tão gritante em relação aos personagens, então tem uma composição muito bonita, né? O meu brother que trabalha nisso aí, o Barba, ele é um monstro, o cara é muito foda. Ele fez praticamente o jogo inteiro sozinho, assim. Hoje em dia tem mais gente ajudando ele, mas ele começou tudo isso aí sozinho, sabe? Então ele teve todo esse controle, todo esse carinho para fazer e chegar nesse trabalho. Sim, e é absurdo que você vê o nível de detalhamento que tem em tudo. Você consegue, assim, mesmo que você não consiga realmente ver, só que Sim. alguns você consegue, por exemplo, as costelas dos esqueletos, alguns você consegue realmente ver as nuances das dobras, das voltas, outros você imagina que tenha pelo conjunto, o detalhamento das teias, a faísca de labareda do fogo ao tremular. Então, Sim. assim, assim, quando o Everton falou assim, não, Rafa, pega aí pra gente avaliar esse joguinho, eu achei, quando eu via alguns trailers, eu achei absurdo. Eu achei absurdo, assim, em muitos níveis. Até eu ia perguntar pra você se realmente era pixel art ou se não era algum tipo de computação gráfica, porque a gente sempre tem, quando pensa em pixel art, remete muito a Mario, Zelda, Space Invader, no caso hoje em dia mais Stardew Valley, mas a gente imagina pixel art. Sim. E aqui você vê assim que mas assim, quantos milhares de pixels tem essa arte aí?
Então, ele acaba fazendo bastante tons, principalmente por causa dessas brincadeiras de luz. Mas se for pegar brutamente, assim, por estrutura, não é muito também. É porque eles são muito bem utilizados. Às vezes um objeto, uma pedra dessa, tem 6 cores, 5 cores, saca? Então não é muita cor. Só que são cores diferentes para tipos de objeto. Você tem uma cor separada para fazer a sombra, você tem uma cor separada para fazer. Então tudo fica ornamentado. Enquanto lá na época do SNES, você tem uma limitação, uma paleta de acho que é 32 cores ou 24 cores, ou até 16 cores, eu não lembro de quantas cores é, mas você tem 16 cores para fazer o jogo inteiro. Então é muito mais difícil de você separar esses objetos e tal. Aqui, hoje em dia, quando a gente fala de um jogo em pixel art, não existe nenhuma limitação de hardware. A gente não precisa se preocupar com um computador, qualquer computador que seja minimamente ok, vai rodar um jogo em pixel art, saca? Por mais que seja um computador muito velho, ainda assim vai rodar, saca? É uma limitação que a gente não tem há uns bons 20 anos aí, a gente já não tem uma limitação para rodar um jogo em pixel art. Então, tipo assim, claro que dá para você fazer coisas, mas isso aqui era impossível de fazer antigamente. Até na época do Chrono Trigger, que você tinha mais técnica, mais conhecimento, mais tecnologia, ainda assim naquela época não dava para fazer isso, porque você tinha uma limitação de software para você fazer essas paradas. A questão de desenvolvimento da habilidade também, os artistas melhoraram, eles encontraram jeitos melhores de fazer e resolver os problemas. Então aqui a gente vê uma pixel art num nível tipo, altíssimo, chegando numa composição, numa harmonia já bem agradável de se olhar. Você vê, tudo flui, tudo fica bem certinho, tudo conversa com tudo, não tem nada que fica uma aberração, saca? E os mesmos padrões, aquelas caveiras que estão ali no coisa, é a mesma caveira, você usa ela várias vezes, mas mesmo assim, você, às vezes, mudando um pouco a luz de uma, mudando um pouco a luz da outra, você faz a mesma caveira virar 3, 4 caveiras que pareçam diferentes, sabe? Mas é a mesma crânio, a mesma coisa. E aqui também, no Dracanthus, você tem a mesma base de personagem. Os personagens aqui, eles têm uma base e você coloca a roupa por cima deles. Aumenta ou diminui um pouquinho a estrutura, dependendo do personagem, né? Porque são os heróis aí que fazem parte da história, né? O chefão que eles encontram ali tem uma estrutura óssea mais largona e tal. As meninas são um pouco mais fininhas. Aqui você já consegue definir o corpo feminino melhor, né? Você já tem toda uma estrutura, a silhueta feminina já é mais marcada. Então, é um detalhe muito mais avançado. É um tamanho também um pouco maior. As sprites são um tamanho um pouco maior, né? Para quem não sabe, sprite é como a gente chama o resultado final da pixel art que vai para um jogo, a gente chama de sprite, né? Elas já são um pouco maiores, elas já cabem mais cores, você não tem mais as limitações que você tinha. A gente está escolhendo de maneira proposital essa limitação de cor, saca? Mas eu poderia adicionar mais cor, fazer ilustrado. Um exemplo de jogo que não tem essa limitação, mas que fez e se forçou a ter essa limitação e que entrega uma direção artística absurda é o Cuphead. Né? É um jogo bem famoso por aí, mas ele foi todo desenhado à mão, como eram os desenhos clássicos lá dos anos 40, saca? Então ele foi todo desenhado à mão. Pô, imagina o trabalho que não é você fazer uma animação. Depois, claro, teve um trabalhamento da parte digital e tal, mas ele tem toda uma estrutura e ele te entrega isso, saca? Mas é um jogo que não é de pixel art, mas ele é simples, só que ele é extremamente bonito, porque ele é desenhado à mão de um jeito clássico e ele conversa com o cenário, ele conversa com os objetos, ele tem harmonia. A harmonia é o resultado final da composição e são todos os elementos que você tem que levar em consideração. Não é você fazer, vou fazer aqui a pixel art. Pô, você pode fazer a melhor do mundo, mas pô, você faz um personagem de Tekken of Fighters e coloca aí, que é um personagem muito bem feito, não tem nada a ver. Então você tem que levar essas coisas em consideração que você está trabalhando para um jogo ou para sei lá, para alguma coisa que tenha uma diretriz, saca? Por isso que existe uma direção artística para você poder guiar essas coisas, saca? Sim. Então, assim, eu tenho ainda milhares de jogos que a gente poderia ficar falando horrivelmente, mas como eu quero chamar o Everton mais vezes, eu vou depois separar outros jogos para trazer o Everton de novo aqui e fazer uns episódios um pouco mais focados. Eu separei aqui uns sprites de Pokémon e a gente vai conversar um pouco com eles. Existem alguns outros jogos clássicos que eu separei aqui, no caso, um Mega Man, um Final Fantasy. Então, chamarei o Everton para a gente conversar mais focado sobre esses jogos. Então, deixa aqui nos comentários qual seria um jogo de pixel art que você gostaria que o Everton viesse aqui dar a sua opinião. A gente conversa um pouco mais profundamente
E Everton, novamente, seja muito bem-vindo, espero que você tenha gostado. E deixa aí os seus jabazinhos e as suas mensagens finais. Pessoal, muito obrigado para todo mundo que chegou até aqui, que gosta desse assunto. A gente acabou falando bastante de game design também, porque é uma área que eu estou ali envolvido, então... E também ela brinca muito, né? É muito difícil você fazer uma pixel art só para demonstrar como uma ilustração. Desculpa. Já o game design está muito atrelado, então você ter essa noção e até um negócio que conversa muito com o world building é o próprio game design, então tá tudo meio que entrelaçado, é tudo um componente, todos uns detalhes que você tem que sempre estar observando. E agradecer, Rafa, o papo eu acho muito legal, eu gosto muito de falar dessas coisas, me empolga bastante, assim, é uma área que eu gosto e eu sou muito grato por poder trabalhar com uma coisa que eu gosto. Eu faço tanto que eu faço por diversão. Às vezes eu, sei lá, trabalhei o dia inteiro, aí eu chego de noite, vou fazer alguma coisa para me divertir. Aí eu vou lá e começo a fazer mais trabalho, só que eu gosto de desenhar às vezes o meu personagem de RPG, eu gosto de imaginar uma coisa, eu gosto de só brincar, que acaba sendo um estudo e aprimora a minha habilidade. Então é muito divertido. E convido a todos, o pessoal aí que estiver assistindo, para começar a estudar. Não é difícil, é muito simples, sabe? Qualquer pessoa consegue iniciar e começar a fazer pixel art. É só você entender a direção que você tem que ir. Você não precisa mirar. Se você vai começar a pintar, você não vai mirar num Salvador Dalí, nas pinturas do barroco, onde é um nível de detalhe absurdo, no renascentismo. Não, você vai fazer um negócio mais simples. Você vai começar, você vai se encontrar. E aí tem espaço para tudo. A gente viu no Celeste, pô, que bonita ali aquela pixel art, que é mais minimalista, é relativamente mais fácil também de você fazer. A do próprio Pokémon é muito mais tranquila de você fazer também. Então, eu convido a todos aí que comecem a trabalhar com isso e coloquem aí também o Dracantos na wishlist da Steam, lá já tá disponível. Quando lançar esse jogo, quando lançar esse vídeo, eu não sei se o jogo já vai ter lançado ou não, mas dá uma checada aí, dá uma experimentada, o jogo vai ser de graça, acho que vocês vão gostar, é um jogo bem bonito. Então, tem uma gameplay divertida. Deem uma experimentada. Né, saindo ou não saindo, eu vou deixar aqui na descrição o linkzinho, só liga lá. Se tiver já saído, já baixa. Se não tiver, deixa na wishlist. E com certeza, quando sair, vai ter gameplay aqui no canal, pelo menos um pedacinho dela. E quem sabe o Everton já não aparece aí para narrar comigo junto as coisas interessantes que vão surgindo aí em Dracantos. Beleza? Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!